Continuando a leitura da palavra de Deus, vamos primeiro fazer uma oração. Meu Deus, Pai amado, me coloco em vossa presença com muito amor, muita gratidão, Senhor. Faz de mim agora instrumento de vosso poder, Pai, para saber ler, entender e transmitir a vossa palavra, Senhor. Te amo, meu Pai, abençoe a mim, a todos os nossos familiares meus, de todos aqueles que lerem também, que ouvirem essa gravação. Te amo, Papai. Amém. Êxodo capítulo 29, a consagração dos sacerdotes. Eis o rito que seguirás para consagrá-los como sacerdotes ao meu serviço. Toma um bezerro e 2 carneiros sem defeito, pão sem fermento, tortas sem fermento, amassadas com azeite e bolinhos sem fermento, untadas de azeite. Tudo isso preparado com farinha fina de trigo. Porás tudo numa cesta e assim o apresentarás junto com o bezerro e os 2 carneiros. Mandarás aproximar-se Arão e seus 2 filhos até a entrada da tenda do encontro e os lavarás com água. Depois, tomando as vestes, revestirás a Arão com a túnica, o manto do efode, o efode e o peitoral, que lhe cingirás com o cinto do efode. Colocarás a mitra sobre a cabeça dele e na mitra o diadema sagrado. Tomarás o óleo da unção e, derramando-o sobre sua cabeça, o ungirás. Depois mandarás que se aproximem os filhos e os revestirás com as túnicas. Tu os cingirás com os cintos e lhes porás os turbantes. A eles pertencerá o sacerdócio por lei perpétua. É assim que conferirás a investidura a Arão e seus filhos. Depois mandarás trazer o bezerro diante da tenda do encontro. Pegarás uma parte do sangue do bezerro e com o dedo untarás as pontas do altar. E derramarás todo o resto do sangue ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as vísceras, a membrana gordurosa do fígado e os 2 rins, e a gordura que o envolve, e levarás tudo para queimar no altar. Mas a carne do bezerro, a pele e os excrementos queimarás fora do acampamento, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e os filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça. Imolarás o carneiro, pegarás o sangue e o aspergirás em volta do altar. Esquartejarás o carneiro e, depois de lavar as vísceras e as patas, colocarás isto sobre os outros pedaços e a cabeça. E queimarás todo o animal sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, de agradável odor, uma oferta queimada ao Senhor. Depois mandarás pegar o outro carneiro, e Arão e os filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça. Imolarás o carneiro e com um pouco de sangue untarás o lóbulo da orelha direita de Arão e de seus filhos, o polegar direito das mãos e o polegar direito dos pés, e aspergirás o sangue em volta do altar. Pegarás um pouco do sangue de cima do altar e o óleo da unção, e aspergirás com ele Arão e suas vestes, bem como os filhos e suas vestes, consagrando-os assim com as vestes. Tirarás a gordura do carneiro, isto é, a cauda e a gordura que cobre as vísceras e a membrana do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e a coxa direita, pois este é o carneiro da investidura. Além disso, tirarás da cesta dos pães sem fermento posta diante do Senhor um pão, uma torta do pão de azeite e um bolinho, e depositarás tudo isso nas mãos de Arão e dos filhos, para que o ofereçam com um gesto diante do Senhor. Depois retirarás tudo das mãos deles, e o queimarás no altar e em cima do holocausto, como agradável aroma diante do Senhor, oferta queimada ao Senhor. Tomarás também as costelas do carneiro, da investidura de Arão, e as oferecerás com um gesto diante do Senhor. Esta será a tua parte. Assim consagrarás as costelas apresentadas e a coxa oferecida, isto é, as partes do carneiro da investidura que foram oferecidas e separadas como tributo, pertencentes a Arão e a seus filhos.
É a parte que cabe a Arão e a seus filhos por direito perpétuo como contribuição da parte dos israelitas. A contribuição dos israelitas provirá dos sacrifícios de comunhão que oferecem ao Senhor. As vestes sagradas que Arão usará pertencerão depois a seus filhos, quando forem ungidos e sagrados. Durante 7 dias deverá usá-las aquele de seus filhos que se tornar sacerdote em seu lugar e entrar na tenda do encontro para exercer as funções no santuário. Quanto ao carneiro da investidura, mandarás pegar a carne e cozinhá-la em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está na cesta à entrada da tenda do encontro. Eles comerão o que lhes serviu de expiação quando receberam a investidura e a consagração. Nenhum estranho poderá comer disso, porque são coisas santas. Se sobrar algo da carne da investidura ou do pão para o dia seguinte, deverás queimá-lo. Não se comerá, pois é coisa santa. Procederás exatamente como te ordenei a respeito de Arão e de seus filhos. O rito da investidura durará 7 dias. Cada dia oferecerás um bezerro de expiação pelo pecado. Farás o rito expiatório sobre o altar, oferecendo sobre ele um sacrifício pelo pecado, e depois o ungirás para torná-lo santo. Durante 7 dias farás o rito de expiação sobre o altar e o santificarás. Assim o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Os sacrifícios diários. Eis que oferecerás permanentemente sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, um pela manhã e outro ao pôr do sol. Com o primeiro cordeiro oferecerás um jarro de 4 litros de farinha fina amassada, com 1 litro de azeite puro de olivas e uma libação de 1 litro de vinho. Ao pôr do sol oferecerás o segundo cordeiro, com uma oferenda e uma libação iguais às da manhã, como agradável perfume, oferta queimada ao Senhor. Será um holocausto perpétuo para vossas gerações, a ser oferecido à entrada da tenda do encontro diante do Senhor, lá onde me encontrarei contigo para te falar. E lá que me encontrarei com os israelitas, lugar que será santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar, bem como Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Eles reconhecerão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que os fez sair do Egito para morar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 30, o altar do incenso. Farás também de madeira de acácia um altar para queimar incenso. Será quadrado, com 50 centímetros de comprimento por 50 de largura e 1 metro de altura, tendo pontas que formarão uma só peça com o altar. Revestirás o altar de ouro puro na parte superior, em redor dos lados e nas pontas. Em volta do altar farás uma moldura de ouro. Farás 2 argolas de ouro por baixo da moldura, dos 2 lados opostos. Servirão aos varais para carregar o altar. Farás os varais de madeira de acácia e os revestirás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, na frente do propiciatório que está sobre a arca da aliança, lugar onde me encontro contigo. Sobre ele Arão queimará incenso aromático todas as manhãs, ao preparar as lâmpadas, e ao pôr do sol, quando as acender. Assim será queimado o incenso diante do Senhor, perpetuamente por todas as gerações. Sobre esse altar não oferecereis nenhum incenso profano, nem holocaustos, nem oferendas, nem derramareis nenhuma libação. Uma vez por ano, Arão fará a expiação sobre as pontas do altar. Fará a expiação anual com o sangue da vítima de expiação pelo pecado por todas as gerações. Será um lugar especialmente consagrado ao Senhor. A taxa do incenso. O Senhor falou a Moisés nesses termos: quando fizeres a contagem dos israelitas para o censo,
Cada um oferecerá ao Senhor um resgate por sua vida, para que, ao serem recenseados, não os atinja alguma peste. Cada um que passar pelo censo dará um meio ciclo, 5 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Este meio ciclo será, pois, a contribuição dada ao Senhor. Quem passar pelo recenseamento, tendo mais de 20 anos, pagará a contribuição ao Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre menos do que meio ciclo ao pagar o tributo ao Senhor, como resgate de vossas vidas. Aplicarás no serviço da tenda do encontro o dinheiro deste resgate que receberes dos israelitas. Servirá para os israelitas para serem lembrados diante do Senhor e como resgate de vossas vidas. A bacia. O Senhor falou a Moisés: farás uma bacia de bronze, com suporte de bronze para as abluções. Colocarás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água. Com ela, Arão e os filhos se lavarão as mãos e os pés. Ao entrarem na tenda do encontro, eles deverão lavar-se com esta água, para que não morram. Igualmente, ao se aproximarem do altar para as funções e ao oferecerem uma oferta queimada ao Senhor, deverão lavar mãos e pés, para que não morram. Este será um decreto perpétuo para Arão e sua descendência por todas as gerações. O óleo de unção e o incenso. O Senhor falou a Moisés: pega aromas de primeira qualidade, 5 quilos de mirra virgem, 2,5 kg de cinamomo aromático, 2,5 kg de cana aromática, 5 quilos de cássia, segundo o peso do santuário, e 9 litros de azeite de olivas. Farás disto um óleo para a unção sagrada, uma mistura de especiarias preparada segundo a arte da perfumaria. Será este o óleo para a unção sagrada. Com ele ungirás a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa com todos os apetrechos, o candelabro com os utensílios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com os utensílios, bem como a bacia com o suporte. Assim os santificarás e serão santíssimos, tudo o que os tocar será santo. Ungirás também a Arão e seus filhos, consagrando-os para me servirem como sacerdotes. Assim falarás aos israelitas: esse será para mim o óleo da unção sagrada por todas as gerações. Ele não será derramado sobre o corpo de nenhuma outra pessoa, nem fareis outro parecido da mesma composição. É coisa sagrada e devereis considerá-lo como tal. Quem imitar este óleo ou com ele ungir uma pessoa profana, será eliminado do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: arranja essências aromáticas, resina, âmbar, gálbano aromático e incenso puro em partes iguais. Prepararás um incenso perfumado composto segundo a arte da perfumaria, bem dosado, puro e santo. Parte dele reduzirás a pó e o colocarás diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei contigo. Haveis de considerá-lo como algo santo e consagrado. Não deveis fazer para vós outro incenso da mesma composição. Deverás considerá-lo como consagrado ao Senhor. Quem imitar esse incenso para sentir-lhe o aroma será eliminado do meio de seu povo. Glórias a Jesus.